O silêncio que repousa sobre antigos trilhos europeus guarda ecos que atravessam gerações, lembrando que certas decisões humanas desencadearam consequências tão vastas que ainda moldam consciências até hoje. Quando o trem desacelerava na madrugada, muitos acreditavam estar prestes a recomeçar a vida em outra cidade, sem imaginar que ali se desenhava o capítulo inicial de uma tragédia planejada ao longo de anos. Essa introdução convida o espectador a mergulhar em uma jornada que revela como discursos, leis e escolhas políticas transformaram sociedades inteiras, e como a lógica da desumanização foi lentamente organizada até se tornar parte do cotidiano. Pergunta-se: como um processo tão profundo se desenvolveu diante dos olhos do mundo? Nesta narrativa, cada voz preservada e cada registro histórico funcionam como lembretes de que o Holocausto não nasceu de um único gesto, mas de uma cadeia complexa de interesses e silêncios, capaz de transformar nações inteiras e deixar marcas permanentes na memória coletiva, exigindo constante vigilância moral para o presente. Décadas antes das deportações e dos campos, sementes perigosas foram disseminadas em discursos que prometiam grandeza e redenção para uma nação, ferida pela guerra e pela crise econômica. A derrota na Primeira Guerra Mundial deixou a Alemanha em ruínas materiais e emocionais, transformando o sentimento de frustração em terreno fértil para ideias que ofereciam explicações simplistas para problemas complexos. O ressentimento passou a ser canalizado contra grupos específicos, criando uma visão de mundo onde a culpa era atribuída aos considerados diferentes. Essa construção ideológica, fortalecida por lideranças carismáticas e uma cultura política marcada pela necessidade de reconstrução nacional, gerou narrativas que se infiltraram em instituições, escolas e conversas domésticas. A pergunta inevitável ecoa: como ideias discriminatórias puderam se tornar parte de uma cultura nacional? A resposta exige compreender não só discursos, mas a vontade coletiva de encontrar alvos para o próprio sofrimento, revelando como a fragilidade social e a busca por identidade podem abrir espaço para visões excludentes. Ao longo dos anos 1930, esse ambiente ideológico foi consolidado por políticas estatais que transformaram preconceitos antigos em leis reconhecidas nacionalmente, permitindo que a discriminação se tornasse rotina. Cidadãos comuns começaram a se ver diante de cartazes, revistas e discursos que reforçavam a ideia de pureza cultural e vigilância constante. Esse processo não ocorreu repentinamente, mas de forma gradual, introduzido passo a passo. Pequenas restrições viraram barreiras enormes, até que parte da população passou a ser tratada como suspeita ou indigna de direitos básicos. A construção dessa rede burocrática exigia participação e silêncio, criando uma atmosfera onde se evitava questionar para não se tornar alvo. O espectador pode se perguntar: quando o limite ético foi cruzado? A percepção desse limite não é simples, pois, para muitos, as mudanças pareciam apenas ajustes temporários. Porém, esses ajustes moldaram um sistema que dependia da colaboração ativa de seguranças, administradores e cidadãos, demonstrando como a cumplicidade social pode se tornar instrumento de perseguição. Quando o regime fortaleceu seu poder, a propaganda passou a ocupar papel essencial na manutenção do controle social, repetindo narrativas que buscavam naturalizar distinções entre pessoas e justificar políticas radicais. Somou-se a isso a pressão de organizações paramilitares e a vigilância constante, que criaram uma atmosfera onde discordar poderia trazer consequências imprevisíveis. A ideia de um inimigo interno, cuidadosamente alimentada, delimitou quem era visto como parte legítima da comunidade e quem era considerado ameaça. Esse processo não foi invisível. Estava nos panfletos, nos jornais, nos discursos transmitidos em alto-falantes, moldando a mentalidade de gerações. A pergunta que inquieta: por que tantos aceitaram? Muitos buscavam segurança, outros acreditavam na promessa de estabilidade, e outros ainda temiam as consequências de resistir. Essa mistura de crenças, expectativas e medo consolidou uma cultura onde a exclusão era percebida como instrumento de fortalecimento nacional, e não como ruptura ética que desmontava qualquer noção de igualdade. A ascensão de políticas segregacionistas encontrou menos resistência do que se imagina, pois diversos setores da sociedade passaram a se beneficiar materialmente das mudanças, ocupando espaços deixados por aqueles que perdiam direitos. Profissões foram reorganizadas, empresas se ajustaram, e o cotidiano passou a ser marcado por ausências silenciosas. Colegas que deixavam escolas, vizinhos que fechavam comércios, professores que já não apareciam para lecionar. As perdas individuais, inicialmente discretas, se acumularam até se tornarem uma transformação generalizada da vida social europeia. Muitos diziam não compreender totalmente o que acontecia, mas as consequências já eram irreversíveis. O que torna complexo esse período é perceber como os laços cotidianos foram gradualmente rompidos em nome de uma utopia nacional que prometia ordem e prosperidade. Com isso,
surgiram as condições ideais para a criação de sistemas de vigilância e repressão mais diretos, que moldaram o caminho para a consolidação da perseguição institucionalizada. Com o início da Segunda Guerra Mundial, o cenário internacional se tornou o palco decisivo para a expansão de políticas agressivas. Fronteiras foram redesenhadas, cidades ocuparam posições estratégicas e populações inteiras passaram a ser deslocadas sob justificativas militares e políticas. A guerra serviu como catalisador que acelerou projetos já em andamento, dando respaldo à implementação de medidas antes impensáveis. O conflito ampliou o alcance do regime, permitindo que perseguições atravessassem territórios além das fronteiras originais. Esse momento histórico revela uma engrenagem complexa, onde estratégias militares e ideológicas se combinaram, formando um poderoso instrumento de controle social e expansionismo. O público pode se perguntar: seria possível deter esse processo antes que avançasse tão longe? A resposta envolve entender como o clima de guerra encobriu violações, tornando-as parte do esforço nacional, enquanto a população vivia entre patriotismo, medo e indiferença. Durante esse período, as deportações se tornaram uma das expressões mais evidentes da perseguição. Trens lotados partiam de diferentes regiões europeias, levando homens, mulheres e crianças para destinos muitas vezes desconhecidos, sob a promessa de reassentamento e trabalho. As partidas eram observadas por comunidades inteiras, algumas em silêncio, outras fingindo normalidade, e poucas ousando questionar. A sensação de deslocamento definia essa etapa, revelando como espaços familiares se transformaram em pontos de partida irreversíveis. A lógica dessas movimentações refletia um plano amplo, articulado por instituições que administravam as listas e os horários, demonstrando que o processo era metodicamente organizado. A pergunta que emerge é: como tantas vidas puderam ser reorganizadas por burocracias que operavam com tamanha frieza? A resposta percorre o entrelaçamento entre Estado, sociedade e indiferença, construindo uma engrenagem onde o destino de famílias inteiras era decidido por papéis carimbados. As políticas de exclusão se aprofundaram à medida que os territórios ocupados forneciam novas populações para o sistema de perseguição, ampliando a escala e a complexidade das operações. À medida que o controle avançava, comunidades inteiras passaram a viver sob vigilância constante, enfrentando restrições que limitavam suas rotinas e corroíam suas expectativas de futuro. Para compreender essa fase, é essencial entender que a perda de direitos vinha acompanhada de uma erosão contínua da identidade, onde tradições e modos de vida eram progressivamente apagados. Muitos buscavam resistir preservando hábitos, memórias e símbolos culturais, enquanto tentavam manter esperança diante do desconhecido. É nesse momento que se percebe o poder da memória como forma de resistência silenciosa. Questionando como a preservação de valores pode desafiar sistemas que tentam reduzir indivíduos a categorias, a própria existência de lembranças tornou-se um ato de sobrevivência simbólica. Ao longo desse desenvolvimento histórico, observa-se que o Holocausto não surgiu como ruptura súbita, mas como culminação de processos interligados que amadureceram ao longo de décadas de crises, promessas e frustrações. A violência institucionalizada foi antecedida por violência simbólica, e ambos se complementaram na construção da perseguição. As ideologias ganharam forma legal, transformando visões de mundo em políticas estatais, e a guerra forneceu justificativas para ações mais radicais. Tal compreensão aponta para o fato de que grandes tragédias raramente emergem isoladas. Elas são construídas em camadas, com cada camada sendo legitimada pela anterior. Essa percepção coloca o espectador diante da responsabilidade de reconhecer sinais semelhantes no presente, lembrando que nenhum processo dessa magnitude se realiza sem participação, silêncio ou benefício para alguns setores. Assim, essa introdução busca mostrar como fatores sociais, políticos e culturais convergiram, permitindo o surgimento de uma das maiores tragédias do século XX. Ao refletir sobre a construção do sistema que resultou no Holocausto, torna-se evidente que a banalização do mal assumiu papel central na engrenagem histórica. A naturalização da exclusão permitiu que muitos se afastassem moralmente das consequências de suas ações, tratando vidas humanas como questões administrativas. Esse distanciamento emocional contribuiu para que a sociedade se adaptasse ao inaceitável, mostrando como a ética pode ser corroída por argumentos que apelam à segurança, unidade e destino nacional. Em um contexto onde a obediência era valorizada e o questionamento visto como subversão, muitos seguiram regras sem avaliar seu impacto humano. Essa narrativa expõe a necessidade de compreender que a sobrevivência da democracia e dos direitos depende da disposição contínua em questionar, refletir e resistir. Ao revisitar esses acontecimentos, destaca-se que o aprendizado histórico não deve servir apenas como memória do passado, mas como alerta para escolhas presentes que podem definir o futuro coletivo. A pergunta que atravessa essa introdução ecoa de forma insistente: como sociedades inteiras foram mobilizadas para legitimar processos tão destrutivos? A resposta não é simples, pois envolve fatores que passam pelo medo,
pela busca de pertencimento e pela manipulação emocional. A retórica política oferecia explicações imediatas para dilemas profundos, enquanto promessas de estabilidade preenchiam o vazio deixado por dificuldades econômicas. A combinação de crise, propaganda e controle estatal ampliou a eficácia da perseguição, mostrando que a desumanização não ocorre apenas por imposição violenta, mas também por sedução ideológica. Ao analisar esses mecanismos, o espectador compreende que a erosão moral pode ser sutil e que sua identificação exige consciência ativa. Essa reflexão prepara o terreno para a jornada completa deste documentário, revelando que o estudo desse período é indispensável para prevenir caminhos semelhantes. Assim, o passado se transforma não apenas em memória, mas em responsabilidade compartilhada. A história do Holocausto não pode ser compreendida apenas observando os anos de guerra e a formação dos campos. É necessário voltar décadas e até séculos para entender as forças sociais, ideológicas e políticas que permitiram que uma catástrofe dessa magnitude se tornasse possível. Suas origens estão profundamente entrelaçadas com transformações culturais e conflitos internos da Europa, especialmente na Alemanha, onde tradições intelectuais, crises financeiras, ressentimentos nacionais e antigas formas de preconceito criaram um ambiente propício para que ideias radicais ganhassem força. Ainda no século XIX, discursos pseudocientíficos começaram a circular com intensidade, apresentando conceitos de raça e hierarquia humana como supostas verdades acadêmicas. Essas ideias, difundidas em universidades, jornais e sociedades intelectuais, moldaram uma visão de mundo que conferia valor a características biológicas e culturais, estabelecendo classificações que influenciariam movimentos políticos futuros. A pergunta inevitável surge: como um continente que havia produzido algumas das mentes mais brilhantes da ciência e filosofia pôde também gerar teorias que desumanizavam grupos inteiros? A resposta reside na tensão constante entre avanços culturais e fragilidades sociais que marcaram a modernidade europeia, onde a busca por identidade nacional e prestígio internacional se misturou com ansiedades coletivas e sentimentos de perda, criando um terreno fértil para a radicalização. À medida que o século XX despontava, a Europa enfrentava transformações profundas, e a Alemanha emergia como uma nação que buscava afirmar-se após um processo de unificação relativamente recente. A Primeira Guerra Mundial, entretanto, alterou completamente o destino do país. A derrota militar e o consequente Tratado de Versalhes, que impôs duras condições econômicas e territoriais, geraram uma sensação de humilhação e injustiça entre os alemães. Muitas pessoas sentiam que haviam sido traídas internamente, e narrativas que buscavam culpados começaram a ganhar força nas ruas e nos salões políticos. Esse momento histórico foi decisivo. A frustração nacional e a necessidade de restaurar a dignidade tornaram parte da população mais receptiva a discursos que prometiam recuperar grandeza e estabilidade. Em meio a esse cenário desolador, movimentos radicais começaram a se destacar, oferecendo respostas que, embora simplistas, pareciam trazer clareza para dilemas complexos. Surge então a questão que ecoa até os dias atuais: por que discursos autoritários soam tão convincentes em momentos de crise? Uma resposta possível aponta para a busca humana por certezas em meio ao caos, e para a transformação de sentimentos de indignação em combustível político, criando condições nas quais ideias excludentes encontram espaço para se desenvolver. Nesse ambiente de instabilidade, antigos preconceitos ganharam nova roupagem, especialmente o antissemitismo, que já havia circulado pela Europa em diferentes formas ao longo dos séculos. O preconceito, que antes se manifestava principalmente em questões religiosas, começou a assumir caráter racial e cultural graças à influência de teorias pseudocientíficas que classificavam grupos humanos de acordo com características físicas e supostas capacidades intelectuais. Assim, o preconceito não era mais visto apenas como divergência de crença, tornava-se uma narrativa sobre natureza humana e destino coletivo. Esse deslocamento conceitual foi fundamental para o futuro, pois criou a base ideológica que legitimaria a exclusão sistemática de determinados grupos do convívio social. Paralelamente, o avanço da imprensa e dos meios de comunicação acelerou a disseminação dessas ideias, fortalecendo estereótipos e consolidando uma visão reducionista sobre quem pertencia ou não à comunidade nacional. Surge então a pergunta fundamental: até que ponto ideias preconceituosas precisam se institucionalizar para se tornarem perigosas? Essa reflexão evidencia que quando preconceitos deixam de ser apenas crenças individuais e passam a orientar decisões políticas e acadêmicas, transformam-se em ferramentas de dominação capazes de moldar o destino de milhões.
A década de 1920 marcou uma virada política decisiva na Alemanha. A instabilidade econômica causada pela hiperinflação, somada à fragilidade do sistema democrático da República de Weimar, criou um ambiente propício para que partidos radicais ganhassem apoio popular. Entre eles, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães começou a se destacar, oferecendo uma combinação de apelo emocional, disciplina organizacional e simbolismo visual que encantava diversas camadas sociais. Esse partido não apenas prometia melhorias econômicas e restauração nacional, ele oferecia uma identidade e um inimigo, elementos que, combinados, exerceram forte atração sobre uma população traumatizada. Nessa fase, percebe-se como a política baseada em emoções e ressentimentos pode ganhar forma rapidamente, sobretudo quando a população sente que suas instituições falharam. Discursivamente, o partido apresentava o judeu e outros grupos minoritários como responsáveis pelas crises nacionais, reforçando a ideia de que a pureza do corpo social havia sido corrompida e precisava ser restaurada. Surge, então, uma questão incômoda e essencial. Por que a promessa de pertencer a algo maior pode se tornar tão sedutora que supera princípios éticos fundamentais? Essa pergunta acompanha toda a análise histórica, lembrando que a busca por identidade pode conduzir tanto à solidariedade quanto à exclusão, com um fortalecimento político dos nacionalsocialistas. Não demorou para que ideias antes marginalizadas se tornassem parte do discurso oficial. A vitória eleitoral abriu caminho para a transformação gradual do Estado, substituindo instituições democráticas por estruturas autoritárias que concentravam poder e eliminavam opositores. Esse processo não ocorreu de uma só vez. Foi construído por decretos, reformas e propaganda constante, até que a população se acostumou à nova configuração. A exclusão começou com discursos, seguiu com políticas e, por fim, atingiu a ordem jurídica. As leis de Nuremberg, promulgadas em 1935, institucionalizaram a discriminação racial, definindo quem era considerado cidadão pleno e quem deveria ser excluído da vida pública. Essas leis não apenas restringiam direitos, elas criavam uma linguagem jurídica que legitimava a exclusão como dever nacional. Nesse ponto histórico, observa-se como o direito pode ser usado não para proteger, mas para separar e desumanizar. Surge então uma reflexão inevitável. Quais responsabilidades recaem sobre aqueles que redigem e aplicam leis? A análise mostra que quando a ética não guia a legislação, o papel da lei pode se inverter, tornando-se ferramenta de destruição, em vez de proteção. Enquanto a estrutura jurídica do regime se consolidava, a propaganda desempenhava papel indispensável na moldagem da opinião pública. Mais do que convencer, a propaganda buscava criar uma realidade emocional em que as narrativas oficiais fossem percebidas como naturais. Filmes, peças teatrais, livros didáticos e eventos públicos repetiam mensagens que reforçavam a ideia de hierarquia racial e exclusão. Muitos passaram a acreditar que estavam defendendo valores universais, quando na verdade estavam internalizando discursos de ódio. Esse processo demonstra como a propaganda não apenas informa, mas também constrói percepções, emoções e identidades. Pergunta-se: até que ponto a exposição constante a uma narrativa pode alterar a capacidade de julgamento crítico de uma sociedade? A reflexão sugere que a repetição transforma o excepcional em aceitável, corroendo gradualmente barreiras morais. Assim, a propaganda não era mera ferramenta de convencimento, era mecanismo de reorganização simbólica, capaz de redefinir quem merecia compaixão e quem podia ser descartado. Ao mesmo tempo, o regime encontrou apoio em setores diversos da sociedade, incluindo empresários, militares, profissionais liberais e até mesmo instituições religiosas que, por conveniência ou convicção, colaboraram com a nova ordem. Esse apoio variado ampliou o alcance das políticas excludentes e fortaleceu a legitimidade do regime. Não se tratava apenas de medo ou coerção. Muitos viam vantagens materiais e simbólicas na exclusão de grupos que haviam sido transformados em alvos. Terrenos, empregos, negócios e oportunidades foram ocupados por aqueles que aceitaram a marginalização dos outros. Esse aspecto revela como interesses econômicos podem se entrelaçar com ideologias, criando alianças que reforçam projetos autoritários. Surge então uma pergunta desconfortável, porém necessária. Quantas vezes a busca por benefícios individuais pode se sobrepor à ética e contribuir para a destruição coletiva? Essa reflexão amplia o entendimento das origens do Holocausto, mostrando que grandes tragédias não se constroem apenas com ordens oficiais, mas também com escolhas cotidianas.
Dentro desse contexto ampliado, percebe-se que o Holocausto não surgiu de forma abrupta, mas como resultado de uma cadeia contínua de transformações ideológicas e políticas que lentamente alteraram o senso de normalidade. A exclusão progressiva tornou-se parte da rotina social. Humilhações antes vistas como intoleráveis foram aceitas como medidas necessárias. Essa normalização da violência simbólica preparou o terreno para a violência física que viria em seguida. A pergunta que atravessa essa fase histórica é simples, porém profunda. Em qual momento a sociedade percebeu que ultrapassara um ponto sem retorno? A dificuldade em responder evidencia o perigo da erosão gradual, em que fronteiras éticas são deslocadas pouco a pouco até se tornarem irreconhecíveis. Assim, as origens e fundações do Holocausto revelam que a destruição não começa com bombas, cercas ou ordens diretas, mas com ideias que se tornam políticas, discursos que se tornam práticas e silêncios que se tornam cumplicidade. Por fim, compreender esse período inicial significa reconhecer que a história não avança apenas por forças externas, mas também pela soma de decisões humanas, decisões que podem construir pontes ou erguer muros. O Holocausto começou antes dos campos, antes dos trens e antes da guerra. Começou quando sociedades aceitaram a desumanização como parte de sua identidade coletiva, quando leis foram escritas para separar, quando palavras foram transformadas em armas e quando a promessa de grandeza se sobrepôs ao valor da vida humana. Assim, o estudo das origens não é apenas retorno ao passado, mas espelho voltado ao presente, lembrando que sempre existem momentos em que o curso da história pode ser desviado. Cabe a cada geração identificar esses momentos e decidir se caminharemos rumo à inclusão ou repetiremos os caminhos que levaram à tragédia. Após compreender as bases ideológicas, políticas e sociais que pavimentaram o caminho para a exclusão sistemática de grupos específicos, torna-se inevitável analisar o momento em que essas ideias deixaram de ser apenas discursos e legislações para se transformar em um sistema de perseguição altamente organizado. Esse novo período histórico se consolidou ao longo dos anos 1930 e aprofundou-se de forma decisiva com o início da Segunda Guerra Mundial, quando as estruturas de repressão alcançaram máxima eficiência, expandindo-se por territórios ocupados e incorporando tecnologias administrativas, logísticas e militares. O que antes era anunciado como promessa de purificação nacional transforma-se em um mecanismo estatal capaz de reorganizar populações inteiras, delimitando quem tinha direito à vida pública e quem seria excluído dela de forma irreversível. Nessa fase, percebe-se com clareza como a política de perseguição deixou de ser apenas um projeto interno e passou a ser elemento central da estratégia de guerra, redefinindo não apenas fronteiras, mas o destino de milhões. Surge então a pergunta inevitável: em que momento a perseguição deixou de ser repressão localizada e se transformou em processo que ameaçava a própria essência da humanidade? Essa reflexão é fundamental para compreender que no auge de sua expansão, o regime não apenas administrava territórios, mas também categorias humanas, transformando vidas em números e destinos em estatísticas, sempre sustentado por uma lógica ideológica que justificava cada ação como parte de um objetivo maior. Com a invasão da Polônia em 1939, a expansão territorial ofereceu ao regime novos instrumentos para consolidar seu programa de perseguição. Cidades foram reorganizadas, bairros transformados em guetos cercados e populações inteiras deslocadas sob justificativas militares, gerando uma nova realidade onde limites físicos e simbólicos separavam aqueles considerados desejáveis daqueles marcados para a exclusão. Os guetos, cercados e administrados por autoridades que determinavam entradas, saídas e suprimentos, tornaram-se um estágio intermediário da política racial, revelando que a segregação não era fim em si mesma, mas parte de um processo gradual de isolamento. Esses espaços funcionavam como laboratórios sociais onde o regime testava formas de controle total, administrando alimentos, moradia e trabalho, enquanto construía um ambiente onde a sobrevivência dependia diretamente das decisões de autoridades externas. A pergunta que ecoa dessa transformação é perturbadora: como a vida cotidiana pode ser reorganizada de tal forma que a perda de direitos pareça apenas uma consequência inevitável da guerra? A resposta envolve perceber que, nos guetos, a segregação se naturalizou porque era apresentada como medida temporária, ocultando um propósito muito mais profundo. À medida que o controle territorial avançava, expandia-se também a rede de campos inicialmente criada para aprisionar opositores políticos e grupos considerados indesejáveis. Esses locais, que surgiram logo após a ascensão do regime ao poder, passaram por diferentes fases, começando como centros de detenção e transformação forçada e evoluindo para estruturas mais complexas, planejadas para administrar grandes contingentes de pessoas. A lógica desses campos envolvia vigilância constante, disciplina severa
e controle total sobre a rotina dos internados, construindo um ambiente onde cada ação era rigidamente regulada. Embora muitos afirmassem não conhecer o destino exato daqueles que eram enviados para essas instalações, a verdade é que a existência dos campos era conhecida, ainda que envolta em rumores, censura e receios. O que essa etapa histórica evidencia é a transição da exclusão simbólica para a exclusão física, demonstrando como o regime desenvolveu um sistema capaz de retirar indivíduos por completo da percepção pública. Surge então a pergunta: até que ponto a ocultação contribuiu para a continuidade dessas políticas? A reflexão sugere que, quando uma sociedade se acostuma a não perguntar, o silêncio se torna cúmplice, e o desconhecimento, real ou escolhido, facilita a expansão do controle autoritário. A guerra desempenhou papel fundamental nessa consolidação, pois ofereceu ao regime a justificativa necessária para ampliar suas políticas sob o argumento de que a segurança nacional exigia medidas radicais. A mobilização militar e a reorganização produtiva criaram oportunidades para a exploração de mão de obra forçada, ampliando a função dos campos como centros de trabalho compulsório. Indústrias privadas e militares passaram a depender desse sistema para abastecer a economia de guerra, transformando os seres humanos em peças de uma engrenagem produtiva. O trabalho compulsório era justificado como medida de eficiência, ocultando o objetivo maior de desumanização que se desenvolvia paralelamente. Assim, o esforço de guerra e a administração dos campos tornaram-se partes inseparáveis, produzindo benefícios que reforçavam a continuidade do programa de exclusão. Aqui surge uma reflexão essencial: até que ponto interesses econômicos podem sustentar práticas autoritárias, quando as fronteiras éticas são diluídas por discursos de necessidade nacional? O estudo desse período revela que, quando valores econômicos e militares se sobrepõem à dignidade humana, a lógica da destruição encontra terreno fértil para florescer. O ano de 1941 marcou uma virada decisiva no projeto do regime, com o avanço militar para o leste europeu, especialmente com a invasão da União Soviética. Novos territórios foram incorporados e um número ainda maior de pessoas foi colocado sob controle do Estado nazista. Foi nesse contexto que a perseguição atingiu seu auge ideológico, levando ao planejamento sistemático daquilo que ficou conhecido como a Solução Final, termo que expressava a intenção de eliminar completamente grupos específicos da sociedade. Essa mudança representou a passagem de políticas de exclusão e deportação para um programa deliberado de aniquilação, concebido como etapa definitiva da ideologia racial. O planejamento dessa nova fase envolveu reuniões, documentos e decisões administrativas, demonstrando que a radicalização não ocorreu por impulsos desorganizados, mas por coordenação racionalizada entre autoridades militares, políticas e administrativas. A pergunta que emerge desse momento histórico é inquietante: como a destruição pode ser organizada como burocracia? A resposta exige reconhecer que a racionalização administrativa, quando desprovida de valores éticos, pode transformar atos extremos em procedimentos operacionais, legitimando ações devastadoras. Ao mesmo tempo, a estrutura de campos passou por expansão e reorganização, com unidades destinadas a diferentes funções dentro do sistema de perseguição. Alguns locais se especializaram na administração de trabalho forçado, enquanto outros se tornaram centros dedicados à eliminação de grupos específicos. Essa diferenciação funcional mostra como o regime buscou eficiência máxima, adaptando cada local ao seu papel dentro de uma lógica mais ampla. A expansão foi acompanhada pela construção de sistemas de transporte que operavam em escala continental, deslocando pessoas de diferentes países para destinos já pré-determinados. Trens lotados percorriam longas distâncias conectando guetos, prisões e campos em uma rede que simbolizava a abrangência do controle estatal. Embora os destinos finais fossem desconhecidos para muitos que embarcavam, o processo em si revelava uma lógica que dificilmente poderia ser ignorada: a de remover completamente da vida cotidiana aqueles considerados indesejáveis. Surge então uma reflexão profunda: que significado assume o deslocamento quando já não há possibilidade de retorno? Essa pergunta destaca como o movimento em direção ao desconhecido representava não apenas viagem física, mas ruptura definitiva com a própria identidade, transformando trajetórias em fragmentos de uma história coletiva. Nessa fase de auge, a perseguição tornou-se tão extensa que afetava não apenas aqueles diretamente alvos da exclusão, mas também toda a sociedade europeia, que passou a conviver com a ausência constante de vizinhos, colegas e conhecidos. O mundo cotidiano foi silenciosamente esvaziado, criando lacunas perceptíveis nos espaços públicos. Nas escolas, nos negócios e nas conversas, parte da população, temendo consequências, adaptou-se à nova realidade, enquanto outra parte escolheu se beneficiar da ausência dos outros, apropriando-se de espaços, bens e posições deixadas para trás. Essa realidade complexa evidencia como a perseguição não ocorreu isoladamente, mas se entrelaçou à vida social,
transformando o cotidiano em testemunha silenciosa. A pergunta inevitável surge: o que significa viver em uma sociedade onde desaparecimentos se tornam comuns? A resposta revela uma tensão profunda, pois, nesses momentos, o silêncio coletivo contribui para normalizar aquilo que jamais deveria ser normalizado, mostrando como a falta de resistência explícita pode consolidar sistemas autoritários. Apesar da magnitude da repressão, a ascensão e o auge do sistema de perseguição também foram marcados por atos de resistência, grandes e pequenos, vindos de indivíduos e grupos que recusaram a aceitar o desmoronamento da dignidade humana. Algumas iniciativas envolveram redes clandestinas que escondiam pessoas perseguidas, enquanto outras assumiram forma de preservação cultural e espiritual, como manuscritos secretos, educação clandestina e cerimônias discretas realizadas em ambientes proibidos. Houve também tentativas de fuga, revoltas e sabotagens que, embora raras diante do controle rígido, mostraram que a opressão jamais conseguiu apagar completamente o desejo de autonomia. Essa resistência, embora frequentemente sufocada, evidencia que mesmo nos momentos de maior desumanização, a capacidade de afirmar a própria identidade e desafiar o destino imposto permaneceu viva. Surge então uma reflexão importante. O que significa resistir quando todas as condições parecem eliminar qualquer esperança? Esse questionamento mostra que a resistência, nesse contexto, não foi apenas luta física, mas também afirmação moral, preservação da memória e recusa a aceitar que a identidade humana pudesse ser reduzida à lógica estatal. Ao observar o auge do processo de perseguição, torna-se evidente que esse período não apenas consolidou um sistema de exclusão em escala monumental, mas também revelou os limites da humanidade diante de estruturas que transformaram ideologias em práticas sistematizadas. A combinação de guerra, expansão territorial e uso estratégico de instituições permitiu que o regime atingisse seu objetivo máximo de reorganização social, redefinindo quais vidas eram reconhecidas como dignas de proteção e quais seriam eliminadas do convívio humano. Essa etapa deixa clara a profundidade com que a ideologia havia penetrado na administração pública, nas forças armadas e até mesmo em setores da sociedade civil. No auge, a perseguição alcançou dimensão continental, alterando não apenas territórios, mas também o curso da história humana. Surge, então, uma pergunta que reverbera até o presente. Como avaliar o impacto de um sistema tão abrangente que redefiniu valores éticos e testou os limites da solidariedade humana? A resposta exige compreender que o auge do processo não representou apenas o momento de maior poder do regime, mas também um instante em que a humanidade enfrentou seu desafio moral mais profundo. Assim, analisar a ascensão e o ápice do sistema de perseguição significa observar como ideias que pareciam distantes do cotidiano se transformaram em práticas que reorganizaram populações, identidades e destinos. Revela também que a criação de um sistema de controle total não depende apenas de ordens oficiais, mas de adesões silenciosas, benefícios pessoais, indiferença e medo. Esse período mostra que o auge do regime não foi apenas resultado de força política, mas também de fragilidades humanas que permitiram que o processo avançasse. Com isso, torna-se possível compreender que a destruição não alcança seu auge apenas quando as estruturas estão plenamente formadas, mas quando a sociedade, por ação ou omissão, aceita que vidas possam ser retiradas sem questionamento. Por esse motivo, o auge do sistema não deve ser visto apenas como um momento de expansão máxima, mas como alerta permanente sobre o que pode acontecer quando valores éticos perdem lugar para ideologias que prometem grandeza às custas da dignidade humana. A partir do momento em que a Segunda Guerra Mundial se inicia, em setembro de 1939, o projeto de perseguição sistemática aos judeus, antes restrito a leis discriminatórias e violência organizada dentro da Alemanha, transforma-se em algo muito maior, mais ambicioso e mais aterrorizante. A guerra fornece ao regime nazista não apenas o pretexto, mas a oportunidade perfeita para expandir e radicalizar sua visão antissemita e totalitária. Não se trata mais apenas de excluir os judeus da vida pública, nem de impor los para guetos sufocantes nas cidades ocupadas. Agora, a ideia de uma Europa purificada passa a se manifestar por meio de um sistema meticulosamente pensado que avança passo a passo rumo ao extermínio em massa. A perda de direitos civis, iniciada anos antes, abre o caminho para a perda de propriedades, liberdades, movimentação, identidade e, finalmente, para a perda da própria existência. Em meio a esse cenário, o aparato estatal alemão, comandado por líderes como Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich e Adolf Eichmann, assume uma forma quase industrial de opressão. Cada decisão, cada decreto, cada nova fronteira ocupada fortalece a engrenagem de uma máquina que se tornará sinônimo do pior que a humanidade pode cometer, quando transforma ódio em política de Estado. Com a invasão da Polônia em 1939, cerca de 3 milhões de judeus passam a viver sob domínio alemão. Esse número, por si só,
exige dos nazistas novas formas de controle, pois a visão distorcida do regime enxerga nesses milhões de pessoas uma ameaça existencial e biológica. É nesse contexto que os primeiros guetos começam a se formar, e Varsóvia surge como símbolo desse processo. Uma cidade inteira confinada, dentro de muros, onde centenas de milhares de pessoas lutam diariamente contra a fome, falta de saneamento, superlotação e doenças. O gueto, entretanto, não é o objetivo final. Ele é um passo intermediário, um espaço de espera que aguarda a definição de algo ainda mais radical. No discurso oficial fala-se vagamente em reassentamento e trabalho, mas nas decisões internas do regime já se insinua um plano mais sombrio, cujos contornos se tornam visíveis pouco a pouco. Enquanto isso, a população alemã e grande parte dos territórios dominados é alimentada com propaganda constante, que desumaniza os judeus e reforça a ideia de que a guerra é também uma luta racial. Ao mesmo tempo, outros grupos perseguidos também passam a ser sistematicamente oprimidos. Ciganos, pessoas com deficiência, opositores políticos, homossexuais, testemunhas de Jeová e diversos povos da Europa Oriental. A ideologia nazista não se limita a uma única minoria, mas possui uma hierarquia obsessiva de quem merece viver e quem deve ser apagado do futuro imaginado. É nesse cenário que surgem os campos de concentração ampliados e reorganizados, alguns herdados dos primeiros anos do regime, outros construídos e projetados para se integrarem perfeitamente ao esforço de guerra e ao projeto de limpeza étnica. O sistema se torna vasto. Dezenas de campos se multiplicam pela Alemanha, Polônia, Áustria e outros territórios, cada qual com funções específicas, desde o encarceramento de opositores até o trabalho forçado, passando pela triagem que antecede a deportação. Esse desenvolvimento marca uma transição fundamental de uma perseguição fragmentada para uma rede estruturalmente integrada, em que a sobrevivência de milhares de pessoas se torna uma variável manipulada pelo Estado. Com o ataque à União Soviética em junho de 1941, a ascensão desse sistema chega ao seu ponto decisivo. A guerra no leste não é travada apenas por territórios, ela é também um conflito racial declarado. Nas áreas ocupadas, os Einsatzgruppen, unidades móveis de extermínio, executam assassinatos sistemáticos de comunidades inteiras, frequentemente à vista de moradores locais e soldados alemães. Esse marco representa o início explícito da política de extermínio. A partir de então, o que antes era repressão se transforma em aniquilação organizada. As ordens internas deixam claro que o objetivo passa a ser eliminar cada vez mais judeus do território sob controle alemão. A partir desse momento não há mais retorno. O regime já não esconde sua intenção, embora continue mantendo uma linguagem burocrática para mascarar a brutalidade real. Ao se analisar documentos, percebe-se termos como solução final e tratamento especial, eufemismos que escondem a construção de um sistema voltado para matar em escala, longe de testemunhas indesejadas. A partir de 1942, a Conferência de Wannsee formaliza o plano de extermínio em massa, definindo juridicamente e logisticamente a eliminação de milhões de judeus europeus. Esse momento simboliza o ápice do planejamento nazista, quando o assassinato passa a ser discutido em termos administrativos. Planilhas, números, rotas ferroviárias e capacidades de transporte. O vocabulário frio de burocratas transforma vidas em estatísticas e, assim, dá ao genocídio um verniz de organização e eficiência. Não se trata mais de violência espontânea. Agora existe uma estratégia clara, articulada entre ministérios, oficiais e indústria. A partir daí, a deportação massiva para campos de extermínio torna-se rotina. Trens partem diariamente dos guetos, carregando milhares de pessoas comprimidas por horas ou dias até chegarem a locais como Treblinka, Sobibor, Belzec-Chelnow, Majdanek e Auschwitzburg. Cada um desses lugares possui uma função específica na cadeia de destruição, e juntos formam um sistema com capacidade inédita de assassinato em larga escala. Auschwitz-Birkenau, por sua vez, torna-se símbolo desse ápice do terror, não apenas pela magnitude numérica de mortes ali perpetradas, mas porque o campo representa a junção de várias finalidades: prisão, trabalho forçado, triagem, extermínio e experimentação. O regime nazista alcança um nível de organização que parece ter sido pensado para apagar qualquer possibilidade de individualidade. A chegada dos prisioneiros é marcada por uma separação imediata: quem pode trabalhar e quem será eliminado. Crianças pequenas, idosos e pessoas consideradas incapazes são descartadas rapidamente. Sua existência passa a ser definida como inútil para o esforço de guerra. O trabalho forçado, por sua vez, é explorado de forma calculada. Os prisioneiros que sobrevivem aos primeiros meses são usados até o limite físico, não apenas como mão de obra barata, mas como parte de um processo de desgaste contínuo que reduz a expectativa de vida a poucas semanas ou meses. Esse ciclo, repetido continuamente,
transforma o campo em uma engrenagem que se alimenta de vidas humanas, consumindo-as sem remorso. Durante esse período, resistência e sobrevivência tornam-se inseparáveis. Cada ato cotidiano dentro dos campos, um pedaço de pão dividido, uma palavra de apoio, uma tentativa de registrar memórias constitui uma forma de oposição silenciosa ao sistema. A sobrevivência não é apenas física, mas também moral e espiritual. Manter o próprio nome, preservar a dignidade e recordar a família, tudo isso se torna uma pequena vitória contra a lógica de aniquilação, enquanto o sistema alcança sua eficiência máxima. Essas resistências individuais formam um elo invisível que desafia a ideologia nazista. De certa forma, é nesse sentido que o ápice do terror também revela o ápice da força humana, mesmo que essa força raramente seja percebida fora dos relatos posteriores. Os campos também se tornam palco de experimentações médicas coercitivas e desumanizantes, realizadas sob a justificativa pseudocientífica de aprimorar o conhecimento biomédico. Prisioneiros são usados sem consentimento como cobaias, expostos a procedimentos invasivos, infecções deliberadas, mutilações e condições extremas. Embora os detalhes variem, o ponto central desse período é a objetificação completa do ser humano, reduzido a material de estudo. Esses experimentos, hoje denunciados e amplamente condenados, mostram até que ponto o regime conseguiu manipular a ciência a serviço da ideologia, distorcendo a pesquisa para justificar o inaceitável. A participação de médicos e pesquisadores, muitos dos quais com carreiras acadêmicas sólidas, expõe um aspecto perturbador. A barbárie não foi cometida apenas por fanáticos violentos, mas também por profissionais que se deixaram seduzir por poder e prestígio. No auge desse sistema, a propaganda continua desempenhando um papel decisivo. O regime procura manter segredo sobre a escala real do extermínio, mas ao mesmo tempo não esconde seu orgulho em ter resolvido o que definia como problema racial. Relatórios distorcidos circularam entre militares e autoridades, enquanto a população alemã recebia versões filtradas dos acontecimentos. Muitos sabiam que algo terrível acontecia, mas o grau de conhecimento variava enormemente. Alguns suspeitavam, outros ignoravam, e outros aceitavam sem questionar. A combinação entre medo, conformidade e indiferença cria um ambiente social em que o genocídio se torna possível, pois o silêncio coletivo funciona como combustível para a continuidade do projeto nazista. Nesse período, é possível perceber com clareza a importância da atitude moral da sociedade. Cada omissão, cada olhar desviado, cada justificativa interior contribui para a consolidação do sistema. A ascensão e o ápice desse projeto genocida também são marcados pela cumplicidade de instituições e empresas. Diversas indústrias fornecem armamentos, equipamentos, combustível e infraestrutura. Fábricas inteiras utilizam mão de obra escravizada, retirada dos campos. Essa relação revela que o genocídio não foi apenas um projeto militar, mas também econômico. O trabalho forçado tornou-se parte essencial da produção alemã durante a guerra, beneficiando empresas que prosperavam com a exploração dos prisioneiros. Essa dimensão econômica amplia o escopo da responsabilidade histórica, pois mostra que a engrenagem do extermínio não girou isoladamente, mas contou com a participação de setores diversos da sociedade alemã e europeia. Nesse ponto da narrativa, entre 1942 e 1943, observa-se a consolidação absoluta do sistema de extermínio. Deportações regulares, trens lotados, assassinatos diários, trabalho exaustivo e condições planejadas para destruir a dignidade humana tornam-se rotina. A Europa ocupada pelos nazistas está repleta de locais destinados ao sofrimento e à morte. A maquinaria da destruição funciona sem interrupções, amparada por logística, burocracia, disciplina militar e propaganda insistente. A impressão dominante é a de que o sistema alcançou uma força tão gigantesca que nada poderia detê-lo. Cada dia passado parece selar ainda mais o destino de milhões de pessoas. E, no entanto, mesmo nesse ápice, sinais de resistência começam a surgir com mais intensidade. Nos guetos, rebeliões se articulam. Nos campos, tentativas de fuga e destruição de instalações são planejadas. Em redes clandestinas, cartas, documentos e mensagens são enviados ao exterior, denunciando o que acontece nas sombras da guerra. A ascensão e o ápice do Holocausto marcam o momento em que a máquina nazista acredita estar próxima de alcançar seu objetivo final. Contudo, o que parecia uma estrutura inabalável começa gradualmente a revelar fissuras. As derrotas militares no fronte soviético, a resistência organizada em territórios ocupados e o desgaste interno da guerra começam a limitar os recursos do regime. O que antes parecia um plano infalível, inicia um lento processo de tensão entre ambição e realidade. Mas nesse recorte temporal específico, o sistema funciona com potência máxima. E essa potência é definida por três pilares que se reforçam mutuamente: a ideologia antissemita, a burocracia administrativa e o terror militarizado. É nesse encontro que o genocídio assume sua forma definitiva,
revelando até onde pode ir uma sociedade que transforma crenças irracionais em política de Estado. Ao olhar retrospectivamente para esse auge da destruição, percebe-se que a pergunta essencial não é apenas como o sistema se tornou tão forte, mas por que foi tão difícil detê-lo. A resposta envolve uma síntese dolorosa, porque ele não dependia apenas de comandantes fanáticos, mas também de uma multidão de pessoas comuns que, por ação ou omissão, contribuíram para sua manutenção. Porque a máquina de extermínio foi planejada com frieza técnica, e porque o silêncio, o medo e a indiferença se tornaram aliados involuntários da violência. Assim, a ascensão e o ápice do Holocausto representam não apenas o momento mais sombrio da história recente, mas também um alerta permanente. A barbárie não surge de um dia para o outro. Ela precisa de etapas, decisões e consensos. E uma vez consolidada, pode alcançar proporções inimagináveis antes que alguém consiga perceber plenamente o que está acontecendo. Essa parte da narrativa encerra o período em que o Holocausto atinge sua máxima capacidade destrutiva, sem ainda encontrar oposição suficiente para freá-lo. O sistema está no auge, e a sensação é de invencibilidade. A engrenagem funciona. Os trens partem. Os campos estão cheios. E a morte se instala de forma rotineira. Contudo, é justamente a partir desse clímax que se inicia o lento e dramático processo de declínio e queda marcado pela resistência, pelas contradições internas e pela derrota militar do regime nazista, que será explorado no próximo desenvolvimento desta história, a partir de 1943. O Holocausto entra em uma fase marcada por contrastes violentos entre o auge da máquina genocida e o início de sua desintegração. O regime nazista ainda controla territórios vastos, ainda deporta milhares de judeus e ainda opera campos de extermínio com eficiência mortal. Mas o mundo ao redor começa a se mover em direção contrária. As batalhas travadas longe dos campos redefinem o ritmo da destruição, moldando uma realidade em que o genocídio, embora continue, encontra crescentes obstáculos logísticos, militares e políticos. A derrota alemã em Stalingrado no início daquele ano serve como sinal inequívoco de que o curso da guerra está mudando. Mesmo que a máquina de propaganda de Hitler tente negar, muitos cidadãos e soldados alemães percebem o peso dessa virada. Pela primeira vez, a sensação de invencibilidade dá lugar à preocupação, e com ela surge uma mudança progressiva na estrutura interna da política de extermínio. À medida que o fronte oriental entra em colapso, os campos próximos às linhas de batalha tornam-se vulneráveis, e os nazistas precisam decidir se abandonam essas instalações ou as desmontam para ocultar o que fizeram. Essa transição revela o medo crescente de responsabilização internacional. A destruição de evidências se torna prioridade, e o regime passa a ordenar a exumação e eliminação de corpos enterrados e o desmantelamento de câmaras e estruturas, antes que os exércitos aliados avancem. Nas ordens internas, o discurso muda de tom. Termos burocráticos que antes serviam para ocultar o extermínio passam a coexistir com instruções diretas de ocultação. A complacência do ápice dá lugar à ansiedade do declínio. Mesmo assim, o genocídio não diminui imediatamente. Ao contrário, em muitos momentos torna-se ainda mais brutal, pois o regime tenta acelerar aquilo que considera sua missão histórica, temendo que o tempo se torne seu inimigo. A lógica interna é perversa. Se o objetivo não puder ser completado, que ao menos seja levado o mais longe possível antes da derrota final. Nos guetos ainda existentes, a resistência ganha força justamente quando as condições parecem impossíveis. O levante do gueto de Varsóvia, em abril de 1943, é o momento emblemático dessa mudança. Um pequeno grupo de combatentes, mal armado e cercado por forças muito superiores, decide lutar até o fim para não ser deportado. Embora a revolta seja esmagada, sua repercussão ultrapassa os muros da cidade e ecoa como símbolo de recusa absoluta à submissão. A resistência não se limita a atos armados. Há quem registre clandestinamente nomes, datas, relatos e memórias, enterrando ou escondendo documentos na esperança de que um dia sejam encontrados. Há quem organize redes de fuga, transporte de alimentos e mensagens, mesmo sabendo que qualquer gesto de solidariedade pode ser punido com a morte. Essa multiplicidade de atos, alguns abertos, outros silenciosos, formam uma resposta à tentativa nazista de apagar identidades e narrativas. A resistência torna-se parte essencial da história do declínio, pois demonstra que o genocídio não avançou sem contestação. Ao contrário, encontrou coragem e determinação nas situações mais adversas. Enquanto isso, nos campos, o impacto da guerra começa a ser sentido de maneiras diferentes. A escassez de recursos combina-se ao aumento do número de prisioneiros, e a já terrível realidade torna-se ainda mais precária. A mortalidade segue alta, não só pelas condições planejadas de extermínio, mas também pela deterioração das estruturas internas do regime. Porém, mesmo nesse cenário, surgem formas de resistência interna que desafiam a lógica do terror. Em 1944, a revolta de prisioneiros em Auschwitz-Birkenau, organizada em parte por trabalhadores forçados que tinham acesso a áreas estratégicas,
consegue destruir parte das instalações e causar danos ao aparato de extermínio. O episódio, embora não impeça o funcionamento do campo, demonstra que mesmo no coração da máquina genocida existiam brechas para a ação humana. Essas rebeliões, tanto nos guetos quanto nos campos, refletem uma compreensão clara entre os oprimidos. O tempo do regime estava se esgotando, e essa percepção dava força para gestos extremos tanto de sobrevivência quanto de resistência. Com o avanço dos aliados, uma nova etapa da queda se desenvolve: o deslocamento forçado dos prisioneiros em direção ao interior do Reich. À medida que os exércitos se aproximam, os nazistas evacuam campos próximos às frentes e transferem presos para outras instalações, muitas vezes em marchas dolorosamente longas, chamadas depois de marchas da morte. Essas movimentações não são apenas tentativas de manter prisioneiros sob controle. Refletem o medo de que testemunhas sobrevivam e relatem o que viram. O declínio militar e o colapso logístico fazem com que muitos desses deslocamentos resultem em grandes perdas, intensificando o sofrimento já profundo de quem resistiu durante anos. Para os prisioneiros, cada quilômetro percorrido representa uma luta contra a exaustão, o frio e a fome, mas também o vislumbre distante da possibilidade de liberdade. Nessa fase, o regime revela sua natureza paradoxal. Ao mesmo tempo em que tenta esconder o genocídio, continua a tratar os prisioneiros como propriedade do Estado, desejando mantê-los invisíveis e úteis, e ao mesmo tempo inatingíveis pelos exércitos que se aproximam. Nos altos escalões da liderança nazista, o clima muda perceptivelmente. Debates sobre logística e administração começam a ser substituídos por discussões sobre fuga, destruição de evidências e estratégias para evitar julgamentos. Alguns líderes tentam negociar saídas pessoais, enquanto outros ainda alimentam ilusões de vitória. O discurso interno torna-se cada vez mais discordante, marcado pela tensão entre lealdade fanática e preservação própria. Himmler, peça central no sistema, tenta aproximar-se como potencial negociador no final da guerra, sugerindo libertações parciais de prisioneiros como forma de barganha. Esse comportamento revela um aspecto crucial do declínio. Os líderes responsáveis por ordenar perseguições e mortes agora temem as consequências de seus atos e tentam reescrever sua própria história. A máquina genocida começa a se desfazer não apenas por derrotas externas, mas também por contradições internas que expõem o quanto seus alicerces dependiam de poder e conveniência, não apenas de ideologia. O colapso nazista acelera em 1945, quando as forças soviéticas, britânicas, americanas e francesas avançam simultaneamente. A cada passo, novas áreas são libertadas, e a realidade escondida começa a vir à tona. Os primeiros campos encontrados não são necessariamente os maiores, nem os mais emblemáticos, mas já revelam traços profundos da destruição. Prisioneiros debilitados emergem como testemunhos vivos do que foi feito em segredo. Muitos soldados aliados, ao entrar nesses locais, não estão preparados para a dimensão humana do que encontram. Mesmo sem detalhes explícitos, a visão geral do sofrimento documentado em relatos da época mostra o impacto psicológico naqueles que descobrem o sistema. Não é apenas o número de mortos que choca, mas o estado de abandono, a perda de identidade, a expressão vazia dos sobreviventes e a consciência nítida de que milhares de vidas foram interrompidas por uma política cuidadosamente planejada. O mundo, até então informado por rumores e informes parciais, passa a ter confirmações visíveis e incontestáveis. Com a libertação dos campos, o processo de queda não se limita à derrota militar. Ele prossegue na forma de revelação pública. O que antes era negado ou minimizado agora ganha dimensão mundial. Testemunhos de sobreviventes, diários recuperados, documentos preservados clandestinamente e arquivos apreendidos convergem para formar uma narrativa irrefutável da destruição. Jornalistas e equipes de filmagem registram depoimentos, e esses materiais começam a circular, transformando experiências individuais em memória coletiva. Contudo, esse processo não acontece de maneira simples ou imediata. Muitos sobreviventes relatam que, ao tentar contar o que viveram, encontraram incredulidade, silêncio ou incapacidade de compreensão. O horror havia sido tão extremo que, para muitos ouvintes, parecia impossível que uma sociedade organizada pudesse ter planejado algo tão devastador. Ainda assim, com o tempo, essas vozes se tornam fundamentais para que o Holocausto não seja apenas registrado, mas entendido. A queda do regime também expõe as complexidades da responsabilidade. Nos julgamentos realizados após a guerra, especialmente em Nuremberg, líderes nazistas são acusados de crimes contra a humanidade. O processo inaugura uma nova era jurídica e ética em escala internacional. As acusações não se baseiam apenas em ordens diretas, mas também em cumplicidade, omissão, colaboração e apoio estrutural ao genocídio. Esse marco jurídico cria um precedente que ecoa até os dias atuais.
Não basta ignorar o mal para evitar a responsabilidade. Silenciar ou facilitar ações destrutivas também é uma forma de participação. Ao mesmo tempo, os julgamentos deixam claro que a justiça nunca será plena. Não há sentença que devolva vidas ou restaure o que foi perdido. Mas esse processo é essencial para reconhecer oficialmente o que ocorreu, registrar nomes, estabelecer fatos e impedir que a negação prospere. Com o fim da guerra e a queda definitiva do nazismo inicie-se a fase mais dolorosa para quem sobreviveu: reconstruir vidas fragmentadas pela violência, pela perda e pela desumanização sistemática. Muitos sobreviventes descobrem que não têm mais lares para onde voltar, famílias a quem abraçar ou comunidades para reconstruir. O processo de Pescara não traz apenas libertação, mas também um vazio emocional e existencial. Recuperar a identidade torna-se tarefa central para quem passou por anos sendo reduzido a números, categorias e estigmas. Essas narrativas, escritas em diferentes idiomas e espalhadas pelo globo, tornam-se pilares da memória coletiva do Holocausto, garantindo que a queda do regime não signifique o desaparecimento das vozes de suas vítimas. Nesse processo surge a pergunta inevitável: por que o Holocausto aconteceu dessa forma? E por que foi tão difícil detê-lo? As respostas não cabem em fórmulas simples. A queda do sistema mostra que a destruição não cessou por mudança de consciência moral, mas por derrota militar. Mostra também que a resistência, embora heróica, não teve força para deter totalmente a máquina genocida. Mas foram essencialmente esses atos que impediram o apagamento completo das pessoas perseguidas. Ao mesmo tempo, revela que a indiferença de países, instituições, indivíduos desempenhou papel significativo na expansão inicial do genocídio. A queda do regime, portanto, não é apenas um evento histórico, mas também um alerta permanente sobre o poder da ação e da omissão, sobre como sociedades inteiras podem ser arrastadas por ideologias extremas, se não houver vigilância ética e política constante. Assim, o declínio e a queda do Holocausto não representam apenas o fim de um regime e o colapso de uma máquina genocida. Representam também o momento em que a verdade começa a emergir e a memória se torna possível. Quando o terror se desfaz, o mundo se depara com perguntas profundas sobre responsabilidade, justiça e humanidade. As ruínas do regime nazista revelam não apenas o que foi destruído, mas o que sobreviveu. A voz dos que resistiram, a memória dos que não voltaram, e a esperança de que, conhecendo essa história, novas gerações possam impedir que algo semelhante aconteça novamente. Por isso, o declínio e a queda do Holocausto não encerram a narrativa. Eles a transformam em legado, que será aprofundado no próximo tópico: o impacto duradouro dessa tragédia e as lições que continuam a ressoar no presente. Há uma pergunta que atravessa décadas, fronteiras e gerações: como se guarda a memória de uma tragédia cujo peso não cabe em palavras? O Holocausto não é apenas parte da história. É uma ruptura moral que redefiniu a forma como o mundo enxerga violência, intolerância e responsabilidade coletiva. Quando as últimas testemunhas fecharem os olhos, o que permanecerá? Essa questão moldou o esforço global de preservar vozes, documentos e significados, para que o silêncio nunca substitua o relato humano sobre o que aconteceu. O legado do Holocausto não se limita a datas, estatísticas ou análises políticas. Ele vive na persistência das histórias individuais que recusam desaparecer. O passado não se mantém sozinho. Ele exige guardiões, estruturas de memória, rituais de transmissão e, sobretudo, a coragem de escutar. A primeira dimensão do legado do Holocausto é a construção da memória pública, algo que começou antes mesmo do fim da guerra. Sobreviventes perceberam cedo que os acontecimentos poderiam ser contestados, distorcidos ou apagados por interesses políticos, medo ou ignorância. Muitos sabiam que carregar o trauma em silêncio não bastava. Era necessário transformá-lo em narrativa. Esse impulso originou depoimentos escritos em pedaços de papel escondidos, diários enterrados no solo e relatos orais registrados logo após a libertação dos campos. A memória não nasceu pronta. Ela foi reunida com dificuldade, fragmento por fragmento, enquanto o mundo ainda tentava compreender como chegar àquele abismo moral. Preservar lembranças tornou-se um ato de resistência mesmo depois da guerra, porque cada palavra contrapunha o risco da negação e da banalidade. Com o passar do tempo, os testemunhos se tornaram núcleo da transmissão histórica, não porque os documentos oficiais fossem insuficientes, mas porque a dimensão humana da tragédia não pode ser compreendida apenas por arquivos. Leis, discursos e planejamentos formalizam o que aconteceu. As vozes individuais revelam o que significou viver aquilo. Há uma diferença profunda entre saber que existiram campos e compreender emocionalmente o impacto
dessa experiência na vida de quem passou por eles. Essa compreensão não exige detalhes traumáticos, mas sim o entendimento das consequências psicológicas, sociais e simbólicas que atravessaram sobreviventes e suas famílias. Testemunhos não transformam dor em espetáculo, transformam dor em memória consciente. Os museus dedicados ao Holocausto surgiram como espaços onde essa memória poderia ser sustentada de forma material. Eles não são apenas coleções de objetos, mas lugares que organizam narrativas, simbolizam ausências e criam pontes entre passado e presente. Ao caminhar por esses ambientes, visitantes percebem a distância entre o mundo anterior e o mundo posterior ao genocídio, uma linha invisível que mudou o curso da humanidade. Esses espaços cumprem uma função dupla: preservar e educar. Preservar porque guardam vestígios, documentos e relatos que poderiam se perder. Educar porque confrontam o visitante com a responsabilidade de impedir que tragédias semelhantes ocorram novamente. Não basta saber, é preciso sentir a importância do compromisso com o nunca mais. Ao lado desses espaços físicos, a educação formal desempenha um papel essencial. Currículos escolares, programas de estudo e materiais didáticos foram criados para que o Holocausto não fosse apenas um tópico distante, mas uma parte central da formação moral e histórica das novas gerações. Ensinar essa memória não significa transmitir culpa hereditária, mas responsabilidade coletiva. É reconhecer que sociedades podem ser conduzidas a extremos quando o ódio, o medo e a indiferença se tornam políticas ou hábitos comuns. A transmissão educacional também ensina que o preconceito não nasce completo. Ele cresce aos poucos, alimentado por silêncio, cumplicidade ou indiferença. Por isso, o estudo do Holocausto não se limita aos anos de guerra. Ele começa bem antes, quando discursos intolerantes foram normalizados até se tornarem políticas de Estado. O legado jurídico do Holocausto é igualmente marcante. A criação dos tribunais internacionais e a formulação de conceitos como crime contra a humanidade surgiram em resposta direta aos eventos da época. Foi necessário inventar novas categorias legais porque os idiomas existentes não eram suficientes para nomear o que havia ocorrido. Essa transformação jurídica não se restringiu aos acusados da guerra, ela alterou a forma como o mundo enxerga a responsabilidade moral em larga escala. Os julgamentos não serviram apenas para punir indivíduos, serviram para declarar, diante da história, que certas ações não podem ser tratadas como eventos comuns. A lei, nesse contexto, torna-se memória institucionalizada, uma forma de impedir que o futuro alegasse ignorância. Ao mesmo tempo, a memória do Holocausto influenciou profundamente movimentos sociais posteriores. Minorias perseguidas, vítimas de preconceito e grupos que lutam por direitos civis encontraram na história dessa tragédia uma base para argumentar que a discriminação sistemática pode escalar para a violência extrema quando não enfrentada. Essa influência aparece na retórica de líderes, nas pautas de organizações e até na autoexpressão de grupos que veem no Holocausto não apenas uma tragédia judaica ou europeia, mas um alerta universal sobre o poder destrutivo do fanatismo. A memória se torna ferramenta não para comparar sofrimentos, mas para reconhecer o risco de ignorar sinais iniciais de desumanização. Por outro lado, o Holocausto também deixou marcas profundas na identidade das comunidades judaicas ao redor do mundo. O trauma coletivo não apagou tradições, mas remodelou as formas de pertencimento e continuidade cultural. A necessidade de preservar rituais, línguas, narrativas familiares e práticas espirituais tornou-se ainda mais urgente após a guerra. O legado espiritual dessa tragédia se expressa tanto em luto quanto em reconstrução, a perda irreparável. Mas também há continuidade, e essa continuidade é uma forma de vitória sobre a tentativa de aniquilação. Ser parte dessa memória não significa viver preso ao passado, mas carregar uma herança que exige consciência e cuidado. Os testemunhos individuais ocupam um lugar especial nesse legado. Cada depoimento é uma janela para a experiência de uma vida transformada pela violência, mas também uma afirmação de que o ser humano pode sobreviver mesmo à desumanização extrema. Muitos sobreviventes passaram anos sem conseguir falar sobre o que viveram, porque transformar trauma em linguagem é um processo que exige tempo. A palavra escrita ou falada não substitui a experiência, mas permite compartilhá-la. Ao relatar suas memórias, sobreviventes não buscam piedade, mas reconhecimento. Eles reafirmam que o que aconteceu não é ficção, não é alegoria, não é teoria. É história vivida por pessoas reais que tiveram suas vidas divididas em antes e depois. Ouvir testemunhos é um ato de respeito e também de responsabilidade. Quando alguém compartilha sua história, está entregando ao outro algo precioso, a prova de que a memória é mais forte do que o esquecimento. Por isso, testemunhos não são apenas relatos, são pontes emocionais entre gerações. Enquanto sobreviventes estiverem vivos, seus relatos funcionarão como bússola moral. Quando partirem,
Seus registros serão os guardiões dessa memória. O silêncio que virá não apagará suas vozes se houver quem preserve o significado delas. É nessa mesma linha que a literatura, o cinema e a arte se tornaram pilares do legado do Holocausto. Obras artísticas não substituem testemunhos, mas ampliam o alcance da memória e ajudam a transformar fatos em reflexão profundíssima. A arte não se limita a descrever, ela convida o espectador a se questionar. Ao explorar símbolos, metáforas e relatos, artistas criaram linguagens capazes de falar ao coração, e não apenas ao intelecto. Essa dimensão estética não transforma sofrimento em espetáculo. Transforma testemunho em eco. Por meio da arte, o Holocausto permanece vivo nas emoções humanas, não apenas nas páginas dos livros de história. O legado também se manifesta nas famílias dos sobreviventes, onde memórias se transmitiram de forma fragmentada, às vezes com palavras, às vezes com silêncios. Filhos e netos cresceram testemunhando as marcas emocionais da tragédia. Marcas que nem sempre foram explicadas, mas sempre estiveram presentes. Para muitos descendentes, preservar a memória tornou-se missão pessoal e coletiva. Não por obrigação, mas por reconhecimento do valor da vida que resistiu. Essas gerações carregam o compromisso de continuar a lembrar quando as vozes originais não puderem mais falar. A negação e a distorção histórica também fazem parte do campo da memória. E enfrentá-las é parte essencial do legado do Holocausto. Ideias negacionistas não são apenas opiniões. São tentativas de apagar fatos que ferem a consciência humana. Por isso, preservar registros, depoimentos e pesquisas não é ação acadêmica, é defesa da verdade histórica. O legado do Holocausto exige vigilância permanente, porque a distorção da memória é o primeiro passo para repetir erros. Quando o passado é apagado, o futuro corre risco. O impacto do Holocausto continua até hoje em debates sobre ética, tecnologia, guerra e responsabilidade perante minorias, discussões sobre direitos humanos, vigilância estatal, discursos de ódio e movimentos extremistas muitas vezes retornam ao Holocausto como referência moral, não para transformá-lo em instrumento político, mas para lembrar que a civilização pode falhar quando se afasta da dignidade humana. O legado não é estático. Ele se renova sempre que alguém usa essa história para orientar escolhas contemporâneas. Ao refletir sobre memória, chegamos à forma mais profunda de legado, o compromisso individual com o lembrar. Não é necessário ter vivido o Holocausto para carregar sua lição. Basta entender que a memória exige continuidade e que o silêncio é terreno fértil para a repetição. O Holocausto nos mostra que a memória não é apenas lembrança, mas ação. Escolher não ignorar sinais de desumanização. Escolher não tolerar discursos que diminuem pessoas. Escolher não ser cúmplice do esquecimento. E então surge a pergunta final. O que significa nunca mais? Essa frase não é só promessa. Ela exige que cada geração aprenda, transmita e proteja a memória não como peso, mas como responsabilidade moral perante o futuro. Nunca mais não é apenas sobre o passado. É sobre o que ainda pode acontecer se o mundo se distrair. O Holocausto permanece como lembrança viva para que a humanidade não perca sua própria consciência. Assim, o legado, a memória e os testemunhos não são apenas pilares históricos, são estruturas emocionais e éticas que sustentam a dignidade humana. Enquanto houver alguém disposto a lembrar, a contar, a ouvir e a ensinar, o Holocausto permanecerá como parte da consciência coletiva, não para aprisionar o presente, mas para orientar o futuro. A história não termina quando os livros se fecham. Ela continua enquanto houver quem carregue o compromisso de não esquecer. Chegar ao final desta jornada é confrontar algo que transcende o tempo. A realidade do Holocausto não pode ser reduzida a números, estatísticas ou datas. Cada testemunho, cada sobrevivente, cada fragmento de memória carrega a vida de pessoas que viveram o extremo da crueldade humana, mas também da resistência, da coragem e da capacidade de manter a dignidade. Esta conclusão não é apenas um encerramento, é um chamado para refletir sobre a responsabilidade que cada geração carrega ao olhar para o passado. O Holocausto nos lembra que a história não se repete por acaso. Ela é construída por escolhas individuais e coletivas, e entender isso é o primeiro passo para evitar que o horror se repita. O legado do Holocausto é duplo. Ele nos obriga a lembrar, mas também a agir. A lembrança não é apenas uma memória histórica, mas um compromisso moral. Quando preservamos relatos, diários, fotos e depoimentos, estamos sustentando a verdade diante do risco da negação. Mas não basta conhecer os fatos. Precisamos internalizar suas lições. O sofrimento extremo ensina que o silêncio diante da injustiça é cúmplice, que a indiferença é perigosa e que a coragem pode vir de gestos pequenos, mas decisivos. Cada sobrevivente que compartilhou sua história nos deu não apenas evidência, mas uma bússola ética. A memória não existe para nos aprisionar no passado, mas para guiar nossas escolhas no presente. Ao longo do documentário vimos que os campos de concentração, os guetos e os campos de trabalho
eram muito mais do que lugares físicos. Eles simbolizam uma tentativa sistemática de apagar vidas, culturas e identidades, e ao mesmo tempo testemunhar resistência, seja nas revoltas de guetos, nas redes de fuga ou nos pequenos atos de humanidade, nos mostra que mesmo no ápice da desumanização, o espírito humano pode sobreviver. Essa dualidade entre brutalidade e coragem é o núcleo do legado. Reconhecer o horror, mas também a força que permitiu a sobrevivência. Essa memória precisa ser cultivada para que a humanidade não esqueça que a tolerância ao ódio pode levar à destruição. Enquanto a solidariedade e a empatia podem preservar vidas mesmo em condições extremas, testemunhos de sobreviventes carregam uma profundidade que números jamais conseguirão transmitir. Cada relato é um fio que conecta o presente ao passado, permitindo que sintamos a intensidade do que aconteceu. Ouvir essas vozes é entender que a experiência do Holocausto não é apenas história, é lição viva. Quando um sobrevivente descreve a perda da família, o medo diário, a fome, a violência e, ao mesmo tempo, momentos de solidariedade e resistência, aprendemos sobre a fragilidade e a resiliência humanas simultaneamente. Esse aprendizado é emocional, não apenas intelectual, e é essencial para que a memória se torne um compromisso ético, não um dado distante. O Holocausto também nos mostra que preservar a memória não é passivo, é uma prática ativa de resistência à indiferença. Museus, arquivos digitais, documentários e livros são ferramentas que mantêm viva essa história, permitindo que as próximas gerações entendam o impacto humano de políticas de ódio e discriminação. Ensinar o Holocausto nas escolas é mais do que um conteúdo acadêmico. É construir consciência moral. A história exige que jovens entendam que palavras podem se transformar em ações extremas, e que a responsabilidade coletiva começa com pequenas decisões cotidianas de empatia e justiça. Além disso, o impacto do Holocausto atravessa o tempo e influencia discussões sobre direitos humanos, legislação internacional e ética global. O conceito de crimes contra a humanidade, os julgamentos de Nuremberg e a criação de mecanismos internacionais de justiça surgiram em resposta direta a esse período. Mas o verdadeiro legado vai além da lei. Ele está no reconhecimento de que a tolerância à discriminação, ao preconceito e ao autoritarismo pode ter consequências devastadoras. A memória do Holocausto nos desafia a não apenas julgar o passado, mas a atuar no presente para impedir que a história se repita. A preservação dos testemunhos individuais também cumpre uma função simbólica. Eles lembram que cada vida perdida tinha história, sonhos e relações. Cada sobrevivente que compartilha sua experiência nos obriga a confrontar a humanidade por trás do número. Não eram estatísticas, mas pessoas reais, que sentiram medo, amor, perda e esperança. Ouvir essas vozes é aceitar que cada vida importa, e que o silêncio ou a indiferença diante da injustiça é perigoso. A memória nesse sentido não é neutra, é ética. E por fim, a conclusão do documentário nos convida a refletir sobre nosso papel hoje. O Holocausto não é apenas passado, ele é alerta para o presente. Movimentos de ódio, intolerância religiosa, perseguições e preconceitos continuam existindo. E lembrar do que aconteceu é compreender que essas ameaças podem se intensificar se ignoradas. O nunca mais não é slogan vazio, é um compromisso diário de vigilância e ação. Preservar a memória é cultivar responsabilidade, empatia e coragem. É garantir que as vozes daqueles que sofreram não se percam, mas continue ensinando o mundo sobre os riscos da desumanização e sobre a necessidade de proteger a dignidade de cada indivíduo. Este é o momento de agir, refletir, educar, transmitir, ouvir, registrar e compartilhar. Cada gesto, por menor que pareça, é uma peça do legado vivo do Holocausto. Incentivar novas gerações a aprender com esses relatos é fortalecer a consciência coletiva. Apoie museus, ler relatos de sobreviventes, assistir a documentários e manter viva a memória é a maneira mais concreta de honrar aqueles que resistiram e aqueles que não sobreviveram. O passado nos mostra o pior, mas também nos ensina o melhor da humanidade, a capacidade de lembrar, resistir e construir justiça. Ao final deste documentário, a chamada à ação é clara. Não basta assistir, é preciso se envolver. Inscreva-se em canais educativos, compartilhe conteúdo que preserve a memória. Comente, discuta, faça perguntas, desafie a ignorância. Cada ato de preservação é um ato de resistência contra o esquecimento. Cada história contada é uma vitória sobre aqueles que tentaram apagar vidas. A memória do Holocausto é uma luz que deve continuar iluminando caminhos, inspirando consciência e comprometendo cada geração com o respeito à vida e à dignidade humana. E assim, encerramos esta narrativa não com silêncio, mas com compromisso. O Holocausto nos lembra que a memória não é neutra e que o conhecimento sem ação é vazio. Guardar, ensinar, compartilhar e refletir é a forma de manter vivo o legado. Honrar os testemunhos e garantir que a história sirva como alerta, lição e inspiração. O que você faz com essa lembrança hoje
é a própria continuação do documentário. Cada escolha consciente mantém viva a memória daqueles que não tiveram voz e fortalece a responsabilidade moral das gerações futuras.